Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam gostando dessa série de vídeos que nós estamos fazendo. É o Esquenta para o Clube do Livro NT, que eu estou muito feliz. Tem 3 anos, uau, 3 anos, uau! Muita coisa, né, nesses 3 anos. A gente passou por pandemia, a gente passamos por várias reflexões, mudanças políticas. Então, assim, nesse meio tudo, estava fazendo um clube do livro para tentar manter o nosso emocional sadio. Então, essa é a 3ª edição do Clube do Livro. Estou fazendo, esse é o 3º vídeo, onde eu faço provocações sobre as nossas rotinas, sobre o nosso dia a dia e sobre o que é ser humano, né? Que esse é o objetivo também do Clube do Livro, que a gente se torne a nossa melhor versão. Esse foi o meu objetivo quando eu comecei a fazer o Clube do Livro. As pessoas pediram para começar a compartilhar. Falaram, Nath, começa a compartilhar suas impressões. Às vezes o livro a gente não consegue ler tudo, mas é importante a gente fazer essa troca, então partiu daí essa ideia. E no capítulo anterior, vou pegar minha colinha aqui. Então, no primeiro capítulo, nós falamos sobre... No primeiro capítulo, meu Deus, é uma série da Netflix. No primeiro vídeo, nós falamos sobre... Perguntei se a sua rotina adoece você, e nós falamos sobre lazy job, sobre burnout. Eu trouxe algumas etimologias aqui da palavra, né, do trabalho. A gente conversou bastante também sobre uma pesquisa, onde as pessoas falam que estão sem tempo, que não estão conseguindo manter uma rotina muito produtiva. E daí depois caímos no segundo vídeo, onde a gente entrou na segunda questão da rotina, que é produtividade. Se essa loucura, se essa rotina que nós temos se nos traz felicidade, se nós somos pessoas produtivas. Então a gente discutiu a diferença entre produtividade e ser uma pessoa ocupada, porque muitas vezes nós achamos que somos pessoas produtivas e na verdade nós somos pessoas ocupadas apagando incêndio ali correndo, né? Acorda de manhã, paga os boletos, volta, dorme, acorda, começa tudo de novo, né? Socorro! E quando a gente aborda esses assuntos que eu trouxe no primeiro e no segundo vídeo, muitas vezes a gente cai na questão de gestão do tempo. Porque muitas vezes a gente não consegue ser produtiva no nosso trabalho, a gente não consegue ter uma rotina, uma boa rotina, porque nós não conseguimos gerir bem o nosso tempo. Então, por isso que nesse vídeo eu quis trazer uma temática sobre constância, sobre propósito e sobre gestão do tempo. Que isso é bem importante, porque uma coisa está ligada à outra e às vezes a gente acha que está desvinculado, né? Então, muitas pessoas às vezes não compreendem que o cumprimento da meta, a minha capacidade de eu conseguir manter uma meta, de eu conseguir ser constante, cumprir o meu planejamento, também tem a ver com o meu propósito, com objetivos, com quem eu quero ser. Eu vou esmiuçar um pouco melhor isso, tá? Porque quando eu tenho um objetivo, uma meta bem definida, eu não caio tão fácil na procrastinação. E eu consigo ter mais constância. E com isso eu consigo o quê, no final? Gerir melhor o meu tempo. E falando sobre o tempo, agora sem querer puxar sardinha, mas já puxando, no meu conto sobre a última missão da Conjuradora de Fogo Este a Águia, né? A gente fala a última missão de Este a Águia. Eu trouxe essa temática da gestão de tempo porque a Hestia, ela tem muito claro qual é o seu propósito de vida, qual foi o objetivo dela, qual é o objetivo dela de vida, o que ela quer ser, aonde que ela quer chegar, quais são os valores que norteiam os passos dela. Quando você tem valores, justiça, eu quero ser uma pessoa responsável, eu quero ser uma pessoa que tem compaixão, por onde quer que eu passe, eu quero ser uma pessoa que deixe o caminho melhor do que quando eu cheguei. Quando você tem esses valores norteiam todos os seus passos, fica mais claro o caminho que você tem que seguir para cumprir a sua meta. E, consequentemente, fica mais claro na tua cabeça por que é importante você gerir esse tempo. Você tem valores, você sabe onde você quer chegar, então você sabe que você não pode perder tempo. E nesse conto, justamente, tem uma hora ali que tem um entreveiro,
que a Estia, a pessoa, ela chega cansada de uma viagem e tal, e das pessoas do templo fala para ela assim: ah, achei que tu ia descansar. E ela fala assim: eu descansar? Não. Eu sei o valor que tem o tempo, eu sei das coisas que eu preciso fazer e eu preciso gerir o meu tempo, não há tempo a perder, né? Então tem uma fala que ela coloca assim, que ela fala sobre saber a importância de gerir o tempo. Ela fala assim: se uma pessoa perde a sua saúde, ela pode recuperá-la com elixires. Se perde safras, pode arar a terra e tentar novamente. Se perde a renda, a comunidade irá ampará-lo na miséria e poderá tentar nova sorte. Mas o tempo, esse não se compra, não se adquire de outro alguém, não se trata com remédios e não se cultiva. O tempo é finito, intransferível e intransponível. Não se recupera o tempo que passou e não se acumula o que ainda falta. Por isso, para Estia, não havia tempo para se fazer mau uso das horas restantes do dia, né? Ou seja, a Estia, ela é aquele tipo de pessoa que ela sabe aonde que ela quer chegar, ela sabe o que ela precisa fazer, e ela era o tipo de pessoa que ela sabia muito bem como gerir o seu tempo, né? E isso fica muito claro no conto, que apesar dos problemas que estão acontecendo ali, ela é uma pessoa que ela vai conseguindo contornar. Ela vai seguindo o seu propósito e apesar dos problemas, ela não se deixa desviar, porque ela poderia ter se desviado. Em vários momentos ali do conto, veio o canto da sereia, que eu vou falar um pouquinho mais além, para frente sobre isso, tentando tirar ela do caminho dela, mas ela lá no começo do conto, ela fala: não, eu sei onde quero chegar, eu sei o que eu quero fazer, eu sei sobre a inevitabilidade do tempo, eu sei que o tempo ele é uma grandeza que não volta, a gente não recupera, então eu preciso caminhar, eu preciso fazer as coisas acontecer para chegar no meu objetivo. Eu não posso perder tempo, porque ele não volta atrás, ele é intransferível, intransponível, não se compra tempo, né? Então isso fica bem claro ali no conto. E é engraçado porque muitas pessoas, quando leem o meu conto, espero que ela tenha uma vida, que ela vai ter uma coisa mais romântica. Tô dando um baita spoiler aqui, mas a verdade, o conto fala muito mais sobre isso, sobre você descobrir o seu propósito e discute sobre isso. Por que quando a gente está buscando o nosso propósito, a gente tem que, principalmente para as mulheres, nós temos que escolher entre ter carreira ou ter um filho, ou ter uma família, e realizar um sonho, né? Para as mulheres isso parece que as pessoas, quando eu estava escrevendo, as pessoas pareciam esperar, era muito natural que as pessoas esperassem que ela seguisse um viés mais romântico na história, porque geralmente é isso que está imposto aí para nós, né? Na sociedade. Então ela vai quebrando essas barreiras também. Então fica aí um spoiler do conto para vocês, né? Porque quantas mulheres não tiveram que fazer esse tipo de escolha, ou homens também, né? Mas principalmente as mulheres, né? E no meio disso tudo, desse conto, se discute o quê? O conto vai se desenrolando de um jeito onde vai ficando muito claro que o final acontece do jeito que acontece, que eu não vou contar aqui, porque ela, apesar de tudo, ela manteve os valores dela, ela manteve o que ela acreditava. Talvez o resultado ali para algumas pessoas não tenha sido satisfatório do que aconteceu, mas foi muito bom. Ela conseguiu resolver o entrevero, mas ela se manteve ali com os valores dela. E eu fiz esse paralelo com o meu conto porque esse tema é muito oportuno, tá? Porque justamente ele fala sobre propósito de vida. Nesse livro aqui, que eu fiz no Clube do Livro do ano passado, se eu não me engano, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, e é um livro assim, é um best-seller mundial e tudo mais. É interessante, se você pega bem no começo, ele diz o seguinte, o Stephen Covey, ele fala para nós, que para você ter vitórias públicas, para você alcançar os seus objetivos, primeiro você tem que ter a sua vitória particular. Ou seja, primeiro você tem que se conhecer, você tem que ter bem estruturado a ética do caráter, que ele fala aqui nesse livro, sobre ética do caráter, que é, você tem que ter os seus valores
bem estruturados. Quem você quer ser também como ser humano, aonde você quer chegar, que pegadas você quer deixar no fim da sua vida. Você quer ser conhecido como uma pessoa justa, como uma pessoa generosa, porque é isso que as pessoas vão falar de você. Elas não vão falar se você tinha o carro do ano, a casa do ano, que você viajava para Dubai, sei lá para onde, né? As pessoas vão falar do tipo de ser humano que você era. Então isso é importante a gente, antes de tudo, ter bem claro os valores que a gente precisa cultivar. Às vezes, assim, eu sou uma pessoa que não tem muita paciência, eu tenho que aprender a ter mais paciência se eu tenho um projeto de longo prazo, eu tenho que colocar isso no papel, né? Então, ele coloca aqui no livro, e é por isso que eu trouxe essa parte. Então, não sou só a Nath aqui que está falando, você vai ter vários autores que falam sobre isso, que você precisa estar bem alicerçado em integridade, honestidade, dignidade, porque senão metas audaciosas e de longo prazo, elas não se sustentam, você não consegue sustentá-las, tá? Então, eu trouxe aqui, deixa eu achar aqui para vocês, deixa eu ver onde é que eu coloquei aqui. Então, aqui sobre o que ele fala sobre a ética do caráter, ele coloca assim: na dimensão humana, ser é ver. Aquilo que vemos está profundamente interligado com o que somos. Não conseguimos ir muito longe na tentativa de mudar o que vemos sem mudar o que somos. Então a gente não consegue mudar a nossa situação externa se a gente não muda a interna. É isso que ele está querendo dizer aqui para nós, tá? Que a mudança tem que ser de dentro para fora. E por isso que é tão difícil, porque às vezes a gente só coloca metas e a gente só projeta a mudança externa e a gente esquece de olhar para a nossa mudança interna. E quem está dizendo isso aqui também não sou eu, é Stephen Covey, que é uma pessoa extremamente renomada. E daí aí outra coisa que ele fala dessa questão interna, ele fala que os hábitos são altamente eficazes porque eles estão alicerçados em princípios, esses princípios e valores que eu falei antes para vocês, tá? E essa questão que ele fala que quando você tem que ter muito claro os seus valores, né? Que se você tiver os seus valores muito bem alicerçados, para você conquistar outras coisas, dar um passo maior na sua vida, fica mais claro, fica um pouco mais fácil. Não quer dizer que você vai ser invencível, que coisas ruins não vão acontecer, porque caos, organização e cosmo e caos faz parte da vida, né? Mas o que acontece? Quando você tiver bem com seus valores bem alicerçados, você não vai ser dragado por situações difíceis, você vai conseguir passar por ela. Isso está muito claro também naquele conto de Ulisses, Odisseia, escrito pelo Homero. Ulisses é aquele herói que ficou acho que 12 anos, 10 anos na guerra de Troia e depois ele vai voltar para casa, para Ítaca. Só que essa viagem, que era para ser, sei lá, em 6 meses, demora 17 anos por N fatores. Vou entrar aqui, tem vários vídeos aí no YouTube sobre a história de Ulisses e Odisseia. Mas o que eu quero dizer, como Ulisses ele tinha muito claro os seus valores, ele sabia onde é que ele queria chegar, a sua Ítaca, ele tinha o seu propósito, a sua meta bem clara, bem definida, ele tinha valores. Quando ele passou por uma situação difícil, que é o canto da sereia, que até Sêneca fala nesse livro maravilhoso que eu também fiz no Clube do Livro, Ulisses ele consegue passar pelo local onde estão as sereias. Então tem essa parte desse livro Odisseia que diz que Ulisses foi passar por uma ilha, ele tinha que passar por ali, não tinha outro caminho para poder chegar na Ítaca, era o caminho mais rápido, senão ia ter que dar uma volta tremenda. Só que a galera falou, tem umas sereias lá e diz que ela afunda barco, né? Não sei se você já escutou sobre isso. As sereias para os gregos eram pássaros que cantam, por isso o canto da sereia, porque pássaro canta. Sim, não era sereia Ariel, tá? Então, quando eles vão passar pelo lugar, o que ele faz? Ele tinha uma cera, ele dá uma cera para todos os seus marujos e falta cera para ele. E o que ele faz? Ele se amarra no mastro do barco e eles passam por aquele lugar onde as sereias estão cantando, atraindo os marujos. Então esse canto da sereia, o que é? Uma metáfora que muitos filósofos fazem sobre isso, né? É que o canto da sereia são as distrações da vida.
A distração da vida tentando te tirar do teu objetivo. É a procrastinação, é aquela desorganização, é o imprevisto do dia a dia que você não colocou na tua agenda, que eu falei lá no segundo vídeo, que você tem que deixar um tempo para o ócio, para a imprevisibilidade da vida, porque a vida é imprevisível, isso faz parte. Então o Canto da Sereia é tudo isso, são as distrações tentando te tirar do teu objetivo. Só que o Ulisses, ele não é pego pelas distrações porque ele está amarrado no mastro. E o que é o mastro? O mastro são os seus valores, ele sabia quem ele era, o que ele veio fazer, por que ele ficou 10 anos lá, 12 anos guerreando em Troia, tudo que ele passou, ele sabia bem o seu propósito de vida, né? Que ele era um herói, que ele tinha que representar, que ele representava certos valores. O mastro representa isso, ele se segurou nos seus valores e por isso que o barco não afundou. E ele não afundou junto com o barco, não foi tragado, né? Eu acho bonita essa metáfora, eu acho interessante, porque isso tem tudo a ver com esse livro que eu coloquei para vocês. Eu comecei a ler esse livro, que é um spoiler do Clube do Livro, e eu acho que tem tudo a ver também. E Sêneca, gente, se vocês não acreditam no que eu estou falando, acredite no que Sêneca está falando. Numa sabedoria que tem mais de 2.500 anos, lá vai pedrada, né? Então, para terminar esse vídeo, né, nós estamos falando sobre você estar alicerçados em valores, que isso é muito importante, você ter bem claro qual é o seu propósito de vida, o que você quer ser, que tipo de ser humano você quer ser no final da vida, e depois você vai encaixando as suas metas. Eu quero ser um empresário grande, beleza, tá ótimo. Eu quero ser um grande gestor, ótimo, mas você vai ser um grande gestor e todas as tuas decisões vão ser delineadas, vão ser definidas a partir desse valor que você tem, a partir dos seus valores. Você vai tomar decisões, você vai influenciar a vida de pessoas a partir dos seus valores positivos, construtivos, né? E o que esse autor fala aqui é que se a gente ter a vitória pública, fica mais fácil a gente alcançar a vitória particular, fica mais fácil a gente alcançar a vitória pública, e que na vitória pública a gente precisa ter um sistema de ganha-ganha, e não um sistema de ganha-perde, como é dito por aí, né? E por último, e não menos importante, que a gente falou sobre a procrastinação, e daí eu já fiz um baita resumão aqui, eu queria trazer essa parte, que o Steven Pressfield, que eu amo, adoro este livro aqui, que antes era conhecido como A Guerra da Arte, e ele está agora veio agora numa nova edição, Como Superar os Seus Limites Internos. E ele coloca o seguinte: o que é perigoso da procrastinação é que às vezes ela se torna um hábito. Então, às vezes, nós criamos o hábito de procrastinar. Procrastinação é uma coisa que todos nós fazemos, eu também faço, gente. Só que é uma coisa que quando você sabe que a procrastinação, quando ela vem, ela pode virar um hábito, você tenta não procrastinar muito. Porque depois que ela se instala, fica mais difícil de tirar ela da sua vida, né? Então ele coloca aqui para nós: o aspecto mais pernicioso da procrastinação é que ela pode se tornar um hábito. Não adiamos nossa vida apenas hoje, nós a adiamos até a hora da morte. Nunca se esqueça, agora mesmo podemos mudar nossa vida. Não há momento e nunca haverá em que não tenhamos o poder de mudar o nosso destino. Nesse mesmo instante podemos virar a mesa da resistência. Beleza, pessoal? Então, com esse último ensinamento de Steven Pressfield, eu deixo aqui o vídeo para vocês, com as sugestões de bibliografia que eu vou deixar na descrição desses vídeos, e espero todos vocês no Clube do Livro NT 2023, e ainda vamos continuar tendo drops, você que assim fala, vamos botar pílulas filosóficas e reflexivas por aqui no canal. A gente vai se encontrando. Um beijo, tchau!